interessante, bonita. É uma caminhada meio longa, cheia de, cheia de desafios, mas é isso, gente. Deixa eu só mudar a posição da câmera aqui, porque não adianta aparecer com metade do rosto. Tecnologia, gente. Melhora um, avacalha o outro. Pronto, agora sim. Agora sim. Mas, enfim. Primeiro, para falar um pouco, não é, eu acho que a maior parte da caminhada que eu fiz, ela vem de uma posição que é sobre a qual eu vou me debruçar um pouco, né, que é a posição da assessoria. Eu não sei se tem alguma pergunta antes ou para direcionar, alguma observação. Não, pode ficar à vontade. Tá. Vamos lá, gente. Prontinho, agora tudo ajeitado. Como eu falei, eu tenho uma boa parte da caminhada, desse tempo de caminhada, no papel de assessoria. Eu entrei para o meu primeiro grupo de jovens em 97, fiquei um ano, era um grupo que não tinha o perfil da PJ, tinha o perfil de um outro movimento, tanto que ao final de um ano, por divergências mesmo, por uma série de questões, saio, vou para o grupo da comunidade vizinha, que também não tinha uma identidade clara, mas tinha muitos elementos da PJ. E eu, naturalmente, até sem conhecer, comecei a trazer muitos elementos mesmo, com uma preocupação com formação, uma preocupação em método, uma preocupação em planejamento, etc. Foi por esse grupo que, em 2001, eu sou convidado a fazer uma formação em teatro pelo então Centro Marista de Pastoral de Belo Horizonte. E após essa oficina, eu sou convidado a fazer parte da equipe, que foi um susto, porque eu jamais imaginaria, não é o convite, tanto que eu achei que era uma piada, só fui acreditar na primeira reunião em que eu fui. E no antigo CMP, depois CMJ, Centro Marista de Juventude, foi uma caminhada de 13 anos, né, de 2001 até 2014, na assessoria a grupos de jovens. E uma coisa que é interessante, mas muito interessante, mas que eu acho que é um desafio para quem está no papel da assessoria, é a gente sabe que 5 anos na vida de um jovem representa uma diferença muito grande. 2 anos representam já uma grande diferença. Você para pensar que 2 anos, você sai do ensino médio e geralmente começa uma faculdade, sua visão de mundo muda. Então imagina 14. Mas esses 14 anos no CMJ coincidiram com a massificação do acesso à internet no Brasil. E isso teve um impacto gigantesco nos grupos. Por que eu estou falando isso? Quando eu entro no CMJ, em 2001, no CMP, então, em 2001, como é que era feita a divulgação das oficinas e cursos? Toda vez que você faz inscrição para qualquer formação do centro, você ficava no banco de dados com seu endereço, então você recebia cartas com folders, não é? Quando isso ia para as paróquias, ia para todas as paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte, acontecia um fenômeno que muitas vezes na paróquia, chegava a secretaria da paróquia, a secretária olhava, às vezes algum coordenador ou liderança de grupo lembrava de pegar, às vezes não, às vezes ficava por lá, mas ainda assim a carta era o maior alcance. Em 2003, a gente já começa a perceber que as cartas já não começavam a funcionar tanto mais. E, ao mesmo tempo, eu sempre morei em periferias. Na época, eu morava no Jaqueline, que é o bairro mais ao norte de BH. É periferia mesmo. Lá no entorno da minha casa, entre 2003 e 2004, a quantidade de lan houses que abriram era uma coisa assim, absurda, né? Era quase uma em cada esquina. E a moçada estava lá. E aí você tinha a primeira grande rede social, né, que era o Orkut. Você tinha o MSN começando a bombar. Você tinha as salas de bate-papo do UOL. E ali, alguns assessores começam a perceber que naquele espaço muita gente se encontrava e se mobilizava. Bom, alguns assessores do centro
começaram a deduzir, então, que a gente precisava ir para esse espaço. Outros não. Isso foi embate durante algum tempo se insistiu muito na ideia das cartas, até que começou a ter cada vez menos efetividade, e cada vez menos, até que finalmente nós começa a fazer divulgação pela internet, aí você tem então uma retomada. Bom, isso é um dos fenômenos que a gente viu acontecendo, nascendo e que hoje explode nas redes sociais. Inclusive, a gente está usando uma aqui para dialogar com um monte de gente em 2 estados diferentes. Uma coisa, por exemplo, que em 2001 seria impensável. Você tinha até internet, você tinha até celular, mas também não era tanta gente que tinha, hoje é muito mais difundido, mas você não tinha esse meio em que você conseguia dialogar com gente diferente ao mesmo tempo. Isso era impensável. Mesmo em 2005, isso era impensável. Mesmo em 2007, quando você tem um grande salto tecnológico, né, com o surgimento do iPhone, a ideia da tela touch, ainda era impensável. Se a gente parar para olhar, essa explosão acontece há menos de 10 anos. E aí, o que isso afeta no ambiente dos grupos? O que isso afeta a assessoria? Primeiro, no caso dos grupos. Você começa a ter cada vez mais os jovens privilegiando esse espaço virtual. E isso é um desafio para muita gente, ainda mais para nós, que somos de grupo. Né? A ideia da PJ se constitui no grupo, no encontro, na presença física. E ao contrário do que muita gente diz, eu não acho que as redes sociais elas tiram isso. Eu acho que, na verdade, elas transformam. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sou mineiro de nascimento, eu sou paulistano. Eu vim para cá com 16 anos. Então, fisicamente, eu perdi contato com as pessoas que cresceram comigo. E as redes sociais permitem que eu tenha esse contato. Eu posso, por esse meio aqui, conversar frente a frente com gente que eu não vejo há mais de 20 anos. E esse encontro é determinante. Olha, todo encontro, né, tem esse potencial de transformar as pessoas. De outro lado, isso traz um desafio para quem lida com isso, de que se você também não está nesse espaço, e aí como assessor, a gente tem que estar junto dos jovens, né? Como você falou antes, a gente tem que estar disposto a estar perto de vocês, a ouvir, a escutar. Aliás, né, uma das acepções para a palavra assessor é do latim, é do ad sentare, sentar junto a. Então, se a gente não está nesse espaço, quem vai estar? Quem vai estar junto da moçada? Então, isso é um grande desafio. Uma outra grande transformação, você tem transformações sociais gigantescas. A gente está longe do ideal, e nos últimos anos a gente teve um retrocesso muito grande, mas a gente teve uma transformação social gigantesca, enorme, não é? Algo inimaginável. Eu falei de gente que há tempos não vê, por exemplo, tem gente que há tempos não vê, como é o caso do Fabiano, que está mandando um salve. Salve aí, Fabiano. Por exemplo, alguém que eu não vejo há algum tempo, né? Mas aqui a gente pode se comunicar e pode me escutar, a gente pode trocar uma ideia. Mas, enfim, a gente teve uma grande transformação social, e isso impacta também os grupos. Quando eu estava no processo de deixar o meu grupo de base, na época eu deixei como coordenador, para começar a atuar no Centro Marista de Pastoral, a saída ia acontecer de tudo isso, porque eu estava prestes a começar a minha graduação em psicologia. E eu fui um dos primeiros, né, do meu grupo de base a dar esse salto, a dar esse passo. Um dos primeiros. 5 anos que se seguiram, né, de 2002 até 2007, isso assim multiplicou de forma exponencial. Do Lelé, que sai para ir fazer psicologia no FMG, de repente você tem 5, 7, 8, 10, 15 fazendo faculdade ao mesmo tempo, alguns nas faculdades federais, nas estaduais, outros nas privadas. Então você teve um crescimento quase exponencial do acesso ao ensino superior. E com isso, muita gente que estaria nesse período, em outros momentos da história de jovens, começa a se dedicar, então, à capacitação profissional. Isso dá uma esvaziada em alguns grupos e, ao mesmo tempo,
também por toda essa característica, todo esse zeitgeist nesse momento sociocultural, os grupos começam a se renovar e a ficar cada vez mais novos. As pessoas começam a chegar cada vez mais cedo nos grupos. Um outro desafio. Não é? As meninas da Sara, você já falava antes, mas começa a ficar desafiador, porque quando eu entrei no meu grupo de base mesmo, né, lá na comunidade de São José, no bairro de Nova York, na época eu tinha 22 anos. Quando eu saí, a moçada estava chegando com 16, 15. E assim, a gente fala, né, 2 anos são muita coisa, imagina então 6, 7. Aí começa a ficar um desafio para as lideranças, para quem coordena os grupos, para quem assessora. É um outro grande desafio. E esse processo vai num crescendo. Uma terceira mudança assim, radical, grande, aí eu vou falar do chão que eu piso, né, de BH. A gente vem de um momento, né, quando eu entro no grupo de jovens, a gente vem de um momento que não existia a organização arquidiocesana da PJ, né, ela se dissolveu em meados dos anos 90, então não existia isso. Começa a haver uma rearticulação, né, dos grupos que existiram, dos grupos que se mantiveram, esse é um processo de articulação que veio culminar, não é, com a retomada, não é, da organização a nível arquidiocesano, a nível regional, da pastoral, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas novidades. O documento 85, que propõe uma série de novidades, é algo que dá uma polêmica, né? dá uma balançada, porque, afinal de contas, o que é o setor? Não é? É para ter tudo uma experiência só? Não, não é. A igreja reconhece que a gente fala de juventudes diversas, distintas, todas com um grande valor, todas com suas características muito próprias. E até hoje a ideia do setor, apesar do documento 85 já ser até um pouco antigo, até hoje é uma ideia assim, né, que ainda é muito confusa para muita gente, não é? Você tem toda uma série de mudanças, e mudanças drásticas, intensas, que só refletem, na verdade, as mudanças sociais, culturais, tecnológicas e especialmente de constituição de sujeitos, que esses anos todos viveram. Eu não sei, não é? Eu não posso falar por outros períodos da história, né? Até porque eu não tenho tanta idade assim, não é? Mas na história a gente sempre teve grandes mudanças, especialmente porque a história é cíclica, né? A história vai seguindo em ciclo. Mas eu não sei se a gente teve tantas mudanças de uma tal intensidade num período tão curto. Eu acho que houveram períodos em que isso aconteceu, não é? Os anos 50 para os 60, né, você teve a ideia de juventude muda radicalmente, começa a ter uma ideia de juventudes ali, começa a haver uma ideia de a identificação por características culturais, tal, etc. O movimento hippie, a luta contra as ditaduras na América Latina, tudo aquilo, a redemocratização nos 80, etc, etc, etc. Então você teve isso, você teve períodos de uma maior de uma maior e menor intensidade, mas esses últimos 15 anos, para falar de um período em que eu estava mais ativo, em que eu estou mais ativo, foram de mudanças assim drásticas. Não tinha como não afetar, né, a nossa vivência de pastoral. E aí a gente bate muito nas mudanças tecnológicas, nas redes sociais, mas tem toda uma outra série de mudanças que aconteceram. A maior possibilidade de acesso ao ensino superior, que capacita de uma maneira muito maior as nossas juventudes, cada vez maior, né, cada vez maior demanda, né, por cuidado pessoal, né, por terapia, uma série de coisas. Que há 15 anos atrás um jovem falar, nossa, tal, não estou bem, acho que estou deprimido, vou procurar terapia. O pessoal já ficava preocupado, achando que ele estava surtado. Hoje não, né? Hoje é quase que um item da cesta básica. Para mim, psicólogo é ótimo, né? Mas
falando sério, as pessoas ganharam consciência da necessidade do autocuidado, e não só do cuidado físico, né, autocuidado mental também. Você tem uma série de mudanças sociais, você sai de um período de muito progressismo, do início dos anos 2000, de muita esperança, para um momento que a gente vive hoje muita incerteza, para um momento que a gente vive hoje quase de uma ascensão de um movimento conservador fascista, e que encanta muita gente na juventude, de uma maneira que é até assustadora. Você tem uma mudança no contexto social do Brasil, no contexto econômico, porque quer queira, quer não queira, a situação econômica. Hoje a gente vive a pandemia, a crise econômica são terríveis, mas historicamente a gente vem de um outro patamar radicalmente distinto. E eu acho que a gente precisa se atentar a tudo. O que acontece na pastoral é um reflexo do que acontece na sociedade como um todo. Mas acho que a pastoral precisa entender que, e eu falo especialmente para assessores, lideranças, coordenadores, a gente precisa acompanhar o tempo. Não é se fazer diferente, não é eu com 43 anos, não é eu querer ser jovem, né, como se eu tivesse 20, não tenho, não vou voltar a ter, não, a gente não volta no tempo, mas a gente precisa acompanhar sim, acompanhar essas mudanças, ter um acompanhamento crítico delas, e acompanhamento crítico não é bater, dizer que, no meu tempo, gente, desculpa, esse discurso de que antes era diferente, os jovens eram mais engajados, é um discurso odioso. Os jovens continuam extremamente engajados, mudaram as formas, as ferramentas e mudaram as bandeiras, mas a juventude, ela continua ainda com força, continua com incômodo e continua querendo ter voz, vez e lugar. Cabe a gente que está nesse espaço ajudar nisso, ajudar nesse processo. Não é? Eu tenho visto aqui os comentários aqui, por exemplo, falando do setor. Gente, eu não acredito que a ideia, que alguns comentários, né, que a ideia é apagar a PJ, algo assim, eu não acredito que seja essa, a intenção não é isso. Não é. Está mal entendido. Talvez porque se precisa maturar melhor a ideia. A gente tem juventudes que são diferentes. Um grupo de pastoral de juventude não é como um grupo de oração, que não é como um grupo do EJC, que não é. E não tem melhor ou pior, são diferentes. São diferentes. E a gente se identifica. Eu me identifiquei com a pastoral. Para mim, ela traz as chaves que eu preciso. A gente precisa entender que a gente tem caminhos que a gente precisa fazer em comum, mas cada um com seu passo, com seu jeito, com seu ritmo, com sua música. Lele, quando você fala sobre as mudanças, é interessante, eu não tenho tanto tempo de caminhada assim, estou aí quase nos 10 anos, então sou uma Tanto tempo de caminhada, garotinha. já envelheci mais 10 anos. Mas é interessante porque nesse período de 2010, 2012, que foi o período que eu entrei, né? Eu entro numa realidade de grupos de jovens e ali eu aprendo. Só que depois de 2 anos de grupo, eu me vejo numa situação de ter que me reinventar porque ocorreram muitas mudanças, sabe? Tanto tecnológicas quanto de estudo. Então, assim, eram desafios novos. E aí, a partir daí do que a gente foi desenvolvendo na paróquia, a gente via tantos novos desafios, assim. E a gente não sabia lidar, porque o jovem não podia ir para o grupo porque ele estava estudando muito. Ou ele não podia ir porque ele tinha ele tinha o poder aquisitivo, assim, de talvez ir para o shopping, sabe? E por passear sozinho, coisas que realmente eram muito limitadas. E aí essas mudanças, elas trazem alguns impactos, né, na gente, e a gente vai tendo que se reinventar, vai tendo que ser criativo. Não gosto de usar os fones, mas enfim.
Bom, Jo, eu estava tentando dizer que muito do que você disse me provocou muito. Gente, vocês conseguem me ouvir agora? Eu tô ouvindo. Sim. É porque estava começando a aparecer ainda uns. Não estou ouvindo, que tem um delay. O que você me falou me provocou muito. Teve muita coisa que você falou. E alguns comentários provocaram também. Não é? A Aninha, por exemplo, lá da Arquidiocese de Mariana, não é? Ela dizia, por exemplo, que a estrutura do documento 85 é boa, a interpretação é que são elas. O Fabiano, amigaço meu, que é padre, amigaço assim do coração, que é um grande padre, aliás, um padre jovem, né? Isso é muito bom. Ele fala, né, que tem cada padre aí e a formação dos padres. Realmente a gente vê experiências e questões que se assustam, que é um outro ponto que a gente precisa ficar atento. A gente teve muitas mudanças na formação, né, dos nossos padres, dos nossos religiosos, e algumas delas com reflexos agora, né, que você tem toda uma turma que está chegando agora dos seminários, então você tem essa coisa do conservadorismo assim, ó, bombando. E não vejo nenhum problema em você ser conservador, nenhum. Desde que você seja, não é, minimamente aberto, minimamente cuidadoso, não é? E lembre que as pessoas são diferentes. Eu acho que uma coisa que precisa ficar clara, que nós, enquanto jovens, enquanto assessores, enquanto pessoas que trabalham com a juventude, a gente entende que a gente não tem juventude, a gente tem juventudes. A gente tem uma riqueza e uma diversidade muito grande. Mas tem gente que pensa que na ideia de uniformidade, de que tudo tem que ser uma coisa só, que aí é uma das interpretações erradas, por exemplo, da ideia do setor, que não dá. Nem nos nossos grupos isso acontece, gente. Nem nos nossos grupos, né, da minha experiência de grupo de base, eu lembro que eu toquei um tempo, né, no grupo de base, a gente tinha uma banda, não é? No grupo de base, tocava bateria. E se você fosse olhar, por exemplo, as escolas musicais que cada um vinha, né, o baterista vinha do movimento hip, o vocalista vinha do hip hop, o guitarrista do hard rock. Nós nos reconhecíamos como diferentes, com alguns elementos comuns que nos uniam, mas diferentes. Eu não virei o humano do hip hop, nunca fui. Os meus amigos nunca viraram os hips, isso sempre fui eu e daí por diante. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter essa percepção de que a gente não fala de uma massa uniforme, a gente fala de diversidade. E a gente precisa acolher, entender, respeitar e dar voz, vez e lugar a essa diversidade. Isso é um ponto. Uma outra coisa que você me trazia era quando a gente está, né, nesse processo, e aí eu passei por esse processo de membro do grupo, de coordenador, assessoria no instituto, saída desse instituto, assessoria em outro instituto com alcance maior, que é o IPJ, do qual hoje eu tenho a alegria de ser parte da equipe, diretor, a dimensão do regional, né, da CR, estou ampliando. E aí, tendo passado por esses espaços, muita coisa mudou, muita coisa é diferente. É diferente você fazer um curso de inverno hoje e você fazer um curso de inverno em 2007, que foi o primeiro que eu participei. É radicalmente diferente. E todos esses fenômenos que a gente falava aconteceram. Cada vez mais a moçada chegando mais nova, cada vez mais a moçada com outras discussões, outras temáticas. Então, se em 2007 ainda era impensável falar numa campanha contra os ciclos de violência contra a mulher, hoje isso é pauta do dia, a gente não pode deixar de lado. Se em 2007 a gente batalhava para ter um acesso mais democrático à universidade, hoje a gente batalha para que se respeite o processo do Enem,
para que se respeite que o Enem não é simplesmente uma prova para entrar na faculdade, mas é um processo para a gente entender como anda o nosso ensino e promover uma equidade de oportunidades. Então já muda tudo mesmo, muda radicalmente. E a gente precisa acompanhar isso, e é difícil, porque a gente muda também. O Lelé que entrou no CMJ em 2001, que tinha cabelo ainda, com seus 25 anos, é diferente do Alessandro, do Lelé de 43, que não é só a idade, não é só o tempo, a gente também muda. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente fica investindo muito num personagem, numa caricatura, que é mantê-la para sempre, e isso é um perigo, porque a gente fica caricato ou a gente começa a ficar sozinho. Porque as pessoas percebem que não tem autenticidade ali, não é real. A gente precisa reconhecer isso também. E a gente precisa, ao acompanhar os grupos, reconhecer isso também. Os grupos mudam, os tempos mudam, as pessoas mudam, e a gente precisa também aceitar isso, acolher. A gente não tem que ter resposta pronta. Aliás, quem está na coordenação, quem está se preparando para assessoria, gente, o que vocês menos têm que ter é resposta. Porque se a gente fala que o protagonismo é do jovem, não é? As respostas estão com eles nos dão as respostas. Não tenho nada para dizer para a juventude sobre política, sobre sociedade, sobre afetividade, eu não tenho nada a dizer. Eu tenho que escutar, porque eles já trazem as respostas. Talvez a gente precise acompanhar e com a experiência e a expertise técnica que a gente adquire, a gente precisa facilitar que eles façam essas descobertas de uma maneira mais, como eu diria, saudável e mais crítica. A resposta pronta é tudo que a gente não precisa ter. É tentador, e aí eu vou começar a entender porque o conservadorismo atinge tanta gente. É tentador alguém te dar a resposta pronta. É tentador alguém te dizer que a culpa é do Cabral. Para não falar outra coisa aqui, para não dar polêmica. É tentador. É terrível você pensar. É complicado, dói às vezes. Mas não há processo de crescimento que não passe por isso. É desafiador, as coisas mudam numa velocidade cada vez mais rápida, mas tem uma coisa que me anima. Quando eu vou dar uma assessoria em qualquer lugar, quando eu chego no local, começo a conversar com a moçada, começo a escutar as expectativas, as ansiedades, os sonhos, as dúvidas, os medos, eu me lembro, eu também já tive 15 anos, eu também já tive muito medo desse mundo todo, eu também já fiquei muito sem saber para onde ir, e em boa parte do tempo não havia quem me escutasse e que me desse voz, vezes lugar. Mas quando houve, isso me ajudou muito a crescer. Então perceber isso, entender que eu já vivi isso, e entender que o quanto é importante estar junto, isso me anima assim muito a querer estar mais perto, mais próximo, a escutar e acima de tudo aprender com a moçada. Porque se eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu era em 2001, claro, um monte de coisa teve participação nisso, mas principalmente o trabalho na pastoral, o contato com as pessoas, os encontros, isso é que fez toda a diferença. Isso é que me transforma numa pessoa melhor. Então, a cada assessoria, a cada encontro, a cada nova possibilidade, não é, de contato com outras pessoas, eu fui me transformando em alguém melhor. Ainda estou longe, tem muito que aprender, mas sem dúvida isso é que faz a diferença. E é por isso que a gente acredita nesse processo. Por isso que a gente acredita no grupo, no encontro, na diversidade ali que se encontra.
e que às vezes gera uma estranheza, né? Mas que quando você vai descobrindo isso, abre para você um outro universo de possibilidades. A gente acredita porque isso para a gente sinaliza algo muito melhor. Para fechar, né, parafraseando Beto Guedes, isso sinaliza o paraíso agora para a gente merecer o que vem depois. Muito bem, gente. Eu acho que quando a gente fala de 50 anos, a gente não pode deixar de falar da gente, né? Igual ela fez, falar das nossas histórias, daquilo que nos marca. Porque são 50 anos, mas não é 50 anos construído por uma pessoa. Construído a muitas mãos, né? Muitas histórias em muitos lugares diferentes. Então, são 50 anos riquíssimos de história, riquíssimos de aprendizado, de lições, de erros também, mas principalmente de aprendizado, sabe? Que a gente vai tentando, né? A gente vai acertando, assim. E aí a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada pastoral, né? E até Isso é a depois vida. dela. E até depois dela, porque Pastoral da Juventude não é um cursinho que a gente faz e acaba. A gente Que tem leva graduação, da vida. pós-graduação, pós-doc. Não É acaba, a vida verdade, segue. é verdade. Então é isso, Lelé. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você também tenha gostado de estar aqui comigo. Hoje, assim, todo encontro é uma possibilidade, como dizia um professor meu, todo encontro é uma possibilidade de você se transformar. Contigo não é diferente, não é? A gente não tem tanto contato, até pela distância, né? Vitória não está logo ali, mas te encontrar sempre é muito bom porque você me traz muita coisa boa e você me ensina muita coisa que eu preciso aprender, de verdade. Que bom. Fico muito feliz em ouvir. Então, um abraço e um beijo também. A gente vai se falando aí pelas redes sociais. Com certeza.